É difícil não misturar ciência com técnica ou tecnologia. Sobretudo na difusão da cultura científica, essas práticas cognitivas apareceram frequentemente associadas. Vamos aqui tratar dessa relação, de suas origens, seus aspectos no desenvolvimento histórico em que se entrelaçam. É bem longa a tradição de valorização de conhecimentos teóricos e abstratos e a equivalente desvalorização de conhecimentos práticos, como os fazeres. Isso remonta à influência do pensamento grego na cultura ocidental. O surgimento da filosofia grega se deu com a busca, ou a suposição, das essências que seriam eternas e universais. Isto é, as coisas que vemos, essa tela de computador, aquela janela, por exemplo, são aparências, manifestações particulares que encobririam as suas essências, que poderiam ser desvendadas não com os sentidos, mas com os olhos da mente, abstraindo o contexto, se distanciando do caso concreto e teorizando. Essas essências universais que a filosofia e a ciência buscam devem ser demonstradas através de raciocínios e argumentos coerentes. Já as artes e os fazeres, os ofícios, podem ser incríveis, super habilidosos. São fazeres concretos e localizados, mas não se apoiam necessariamente no raciocínio lógico. Uma excelente cozinheira não precisa, por exemplo, de teorias e justificativas racionais do porquê temperar de uma forma e não de outra. Parte do que entendemos como ciências se aproximavam das artes liberais e se distanciaram por séculos das artes mecânicas. As artes mecânicas eram aquelas consideradas repetitivas, que não precisavam de teorias. O trabalho de um marceneiro, um pedreiro ou de um ferreiro eram consideradas inferiores tanto no status social de quem o fazia, quanto no status cognitivo de seu saber. As artes liberais eram concebidas como, eu cito aqui Aristóteles, uma disposição suscetível de criação acompanhada de razão verdadeira. Aí entravam geometria, retórica, aritmética, consideradas disciplinas teóricas próprias para a formação de um homem livre, desligada da preocupação mundana ou utilitária. O artifício, feito pelo homem e, portanto, não natural, era bem menos valorizado do que o estudo da natureza ou das essências. Mas já no Renascimento, ele vai se distinguindo entre os artesãos, aqueles considerados artesãos superiores, um mestre de obra, um arquiteto, dos artesãos inferiores, o mesmo de artistas que cuidavam das belas artes para serem contempladas e não usadas. Ou seja, as belas artes vão ganhando um reconhecimento, e assim como as artes liberais, mas as artes mecânicas só terão isso através do interesse na ciência moderna no século XVII. Diversas inovações técnicas vão surgindo no final da Idade Média e sendo reconhecidas como de grande valia. Estão aí estampadas nessa gravura da Nova Reperta, algumas delas. A prensa de Gutenberg, que está aí no centro, acima, que permitia a impressão de livros e a difusão dos conhecimentos. A pólvora, representada como um canhão no centro, que além de armas possibilitava explodir terrenos, cavando minas. O relógio, o arreio e as navegações com o mapa das Américas. Nenhuma delas surgiu de repente da cabeça de um gênio, mas foram sendo aprimoradas com o envolvimento de muita gente. Assim, filósofos da natureza, que chamamos de cientistas, passaram a se interessar e dar valor aos conhecimentos técnicos e a incorporar alguns de seus valores, como a utilidade do conhecimento. Não custa lembrar que no mundo antigo o ócio era visto como uma condição para o debate público e para a busca da verdade, ao passo que aquilo que nega o ócio, o negócio, era mal visto, antes mesmo de ser tratado como usura, era visto como atividade pouco nobre. Além da utilidade do conhecimento, a ideia de progresso, isto é, de que há um aperfeiçoamento contínuo e de forma cooperativa. Outra coisa que parece surpreendente é que também o esforço por padronização de medidas
e de uma linguagem mais objetiva nasce dentro da tradição dos técnicos, de seus manuais. Tecnologia é uma junção de termos gregos, logos, que quer dizer estudo racional, né, e techne, como artes, criação, artifícios, invenções. Não só de coisas, mas de procedimentos também. Usamos o termo tecnologia para tratar dessa confluência, mas o termo aparece no século XVIII, já com esses significados, como ciência das artes e dos produtos das artes. Um ramo particular da divisão do saber, o que se refere à totalidade das artes, ou princípios, processos e nomenclaturas das mais distintas artes, particularmente daquelas que envolvem a aplicação da ciência. Se podemos ver no início da modernidade, que é como chamamos o século XVII, esse interesse pelas técnicas, mas nada é comparável ao deslumbramento que marcará os séculos XIX e XX. O entusiasmo com as possibilidades, tanto em jornais, revistas, quanto em diversas outras manifestações culturais. Esse monumento da direita do slide fica no centro do Rio, no Largo da Carioca. Tem 3 estátuas, uma delas com eletricidade nas mãos, a outra com uma âncora representando a navegação e a terceira com uma engrenagem representando a indústria. Símbolos do avanço tecnológico, como a eletricidade, a velocidade, vão aparecer em diversas manifestações culturais, na literatura, poesia, nos noticiários, feiras, anúncios, cenas de teatro ou mesmo do dia a dia, que afirmam o valor da produtividade, da praticidade e do conforto. Como se dá o desenvolvimento tecnológico? Seria interessante que, ao assistir os filmes da série BBC que estamos utilizando nesse curso, você atentasse para a relação que eles apresentam entre ciência e tecnologia. Há diversas cenas sobre envolvimento público com a tecnologia, mas será ela uma aplicação da ciência? Não terá ela uma dinâmica própria com uma inventividade que não segue a lógica da racionalidade científica? Sabemos que o domínio teórico nem sempre possibilita uma realização prática. Daí o questionamento se a tecnologia seria um desdobramento da ciência moderna. Para a grande maioria dos historiadores, o surgimento da tecnologia é derivado de demanda de instrumentos de precisão pelos cientistas experimentais, pela aplicação de seus métodos de investigação, como o olhar matematizante ou o conhecimento das leis naturais no processo de invenção e desenvolvimento da tecnologia. Essas interpretações, no entanto, tendem a tratar da tecnologia como uma ciência aplicada, ou a considerar, tendo havido uma fusão entre ambas. Daí se fala, às vezes, em termos de tecnociência. Em direção contrária, no entanto, alguns filósofos da ciência e da técnica têm insistido nas diferenças metodológicas e de organização da investigação entre ciência e tecnologia, mostrando como no desenvolvimento técnico, a resistência, a confiabilidade, a estandartização, a rapidez e a eficácia são aspectos mais importantes, mais valorizados do que a profundidade teórica, o alcance, a precisão, a verdade e os novos princípios que geram o progresso teórico nas ciências. Então, para as ciências, há um valor especial na habilidade de desempenhar a tarefa e não exatamente na explicação do mundo. Na perspectiva tecnológica, o que mais interessa é a eficácia de um determinado conhecimento. E a eficácia é uma categoria do contexto, contextual, que é diferente da pretensão de uma verdade universal. Assim, enquanto a ciência busca investigar leis universais, a tecnologia se concentra no que é possível efetuar dentro dessas leis e em localidades mais estreitas desse universo, e não em toda parte ou nas condições normais de temperatura e pressão. Dessa forma, enquanto a ciência estaria explorando o real, a tecnologia está mais voltada para a criação do artificial ou para a transformação do mundo natural com determinados propósitos.
Há uma certa correspondência da distinção entre ciência básica ou acadêmica, por um lado, e, por outro lado, a ciência industrial com uma clara vocação tecnológica. Pois, embora nem toda ciência acadêmica seja básica, praticamente toda ciência básica é desenvolvida em ambientes universitários ou congêneres. Além disso, a busca de conhecimentos para o desenvolvimento de produtos lucrativos ainda é mal vista em ambientes universitários, como reciprocamente o culto da pesquisa pura, de verdades abstratas e universais, é ridicularizado em laboratórios industriais. Há muitos casos históricos que fundamentam as diferentes interpretações. Sabemos que tecnologias eficazes podem se fundamentar em teorias científicas falsificadas, e mesmo os novos aparatos podem ser criados na base de uma ciência que logo em seguida é contestada. Assim como há na investigação científica avanços sem que seja revertido em aprimoramentos tecnológicos. Esse trecho do livro A Ideologia Alemã, do Marx e Engels, é bem expressivo de uma interpretação histórica que coloca o peso do desenvolvimento não no avanço do conhecimento científico, mas nas necessidades sociais. Escrevem eles: se a técnica depende efetivamente, na sua maior parte, do estado da ciência, essa depende ainda mais do estado e das necessidades da técnica. Quando a sociedade tem uma necessidade técnica, isto dá maior impulso à ciência do que 10 universidades. Toda a hidrostática foi provocada pela necessidade de regularizar as torrentes das montanhas na Itália nos séculos XVI e XVII. Somente sabemos algo racional sobre a eletricidade depois que se descobriu que ela tinha uma aplicação técnica. Mas essa é uma interpretação. A gente vai ver outras diferentes. Na tentativa de se avaliar o peso que a pesquisa científica tinha e tem no desenvolvimento tecnológico, o Departamento de Defesa norte-americano organizou esse projeto Hindsight para analisar o impacto do investimento no setor bélico em ciência, que chegou ao surpreendente resultado que somente 9% dos eventos determinantes na produção dos principais sistemas tecnológicos advinham de pesquisas científicas. Uma vez que esse projeto tomava como prazo de 20 anos entre descobertas científicas e sua aplicação como critério de influência direta da pesquisa científica, ou seja, descobertas mais antigas que 20 anos não eram consideradas como sendo diretamente uma influência direta, né? Então, muitos traços dessa influência não eram capturados pela metodologia, mas mesmo assim, esses dados revelam como muitas das determinações científicas que se julgam como meras aplicações são, na realidade, mediadas por uma difusão cultural, como, por exemplo, a formação do pessoal técnico. Mesmo assim, eles realizaram alguns anos depois, eu acho que uns 20 anos depois, esse outro projeto de avaliação, financiado pela National Science Foundation, que se chamava Eventos em Ciência, Traces, e que tomava como critério um período de tempo muito maior, e não só os 20 anos. E ainda assim encontraram uma percentagem de influência era bem mais significativa, 34%, do que eles chamam de pesquisa não orientada, mas ainda assim é considerado baixo dentro da representação geral que nós temos, que a tecnologia ela é derivada da pesquisa científica básica. Assim, alguns autores tentam fazer essa síntese da relação entre ciência e técnica como uma interação fraca, como se ela não foi, pelo menos até meados do século XIX, nem direta, nem frequente. Eu vou citar aí esse texto do Derek Prince, que ele começa falando assim: de modo geral, as tecnologias usam a ciência que aprenderam na escola e em obras de divulgação, enquanto os cientistas usam a tecnologia que viram surgir. Só raramente, mas então de maneira dramática e dando margem a picos históricos, é que os gêmeos mostram interação forte.
Em condições normais de desenvolvimento, a ciência gera mais ciência e a tecnologia gera mais tecnologia. Os crescimentos exponenciais caminham em paralelo e existe o que um físico moderno denominaria uma interação fraca, que serve para manter em fase os dois crescimentos que em grande parte se processam independentemente. Na Revolução Científica do século XVII, houve um fluxo do estágio das artes do artesão para os dos novos aparelhamentos científicos, fluxo que derrubou a ciência antiga e fez surgir a moderna tradição experimental com seus telescópios e microscópios, barômetros e termômetros, bombas, máquinas eletrostáticas e etc. Em nossos tempos, a Revolução Industrial ascendeu a um novo nível, especialmente através da física e, em particular, da eletricidade de Edison, nível em que a ciência vem achar seu caminho de reencontro com a tecnologia. Em termos gerais, a ciência não tem prestado grande auxílio à tecnologia, embora uma ou outra vez deparemos com eventos anômalos e traumatizantes, como os transitores e a penicilina. Importa ser cauteloso, trata-se de grandes exceções, não da regra. Os picos não são comuns, não se pode julgar o impacto tecnológico da ciência tendo em conta o caso dos transitores. A nosso ver, é importante ter essa ponderação em mente para dimensionar os casos históricos típicos que são apresentados para fundar as diferentes interpretações. Já o Krasberg descreve essa interação como crescente e faz isso de uma forma divertida, como se pode ler aí. A história sugere que a ciência e a tecnologia, embora hoje casadas, passaram por um longo e pouco entusiasmado namoro. Elas cresceram de forma independente, com uma desconsiderando a existência da outra ou desdenhando sua presença. Quando alcançaram a puberdade, a revolução científica no caso da ciência e a revolução industrial no caso da tecnologia, começaram um comportado namoro. O casório, quando por fim veio acontecer, foi um casamento de conveniência e necessidade, sem muito amor envolvido. Até então tinham tido encontros bastante ousados e secretos, propiciados por necessidades militares. As cerimônias realizadas poderiam ser chamadas de um casamento relâmpago, e o casal, como era previsível, nunca foi muito feliz. Cada parceiro manteve uma boa cota de independência, embora recentemente tenham tido problemas de identidade. Constantemente se engalfinham sobre quem mais se dedica à vida conjugal. Discutem sobre responsabilidades mútuas, sobre a educação de seus filhos e, como era de se esperar, sobre o orçamento doméstico. É um casamento bem moderno. Ciência e tecnologia vivem independentemente, mas de forma coordenada, com uma conta bancária conjunta e um único carro. Frequentemente discutem sobre o divórcio. Contudo, ele é invariavelmente rejeitado, porque o escândalo iria prejudicar a imagem pública das duas, e por causa, desconfio eu, dos indiscutíveis prazeres e conhecidas frivolidades da cama. Essa síntese do Prince e do Krasberg nos ajuda a pensar no cenário geral dessa relação entre ciência e tecnologia. Mas persiste ainda assim o interesse em estudos de caso, seja por áreas de conhecimento ou dos contextos que são mais ou menos favoráveis a um dos cônjuges, ou de estudos sobre o que favorece o surgimento de inovações ou o alcance de pesquisas científicas. A maior parte da nova tecnologia não é inventada localmente, mas ela é emprestada de outras sociedades, ou seja, depende da circulação. E a importância da difusão de uma invenção possivelmente ultrapassa a importância da invenção original. Segue então o desafio de compreender a história do surgimento e das inclinações, das perspectivas, das imagens, dos apelos que a ciência e a tecnologia de hoje desenvolvem. Essa indagação da origem, se a invenção é filha da necessidade
ou o contrário, se a invenção é que cria novas necessidades, aparece no livro Armas, Germes e Aço, do Jeremy Diamond, né, com uma ótima abordagem, né, mostrando como, em alguns casos, são demandas sociais mais ou menos concretas que impulsionam a busca de novos conhecimentos e que geram inovações. Os exemplos históricos que ele mostra revelam como a tecnologia não evolui de modo cumulativo, nem como resultado de mentes brilhantes, mas, além disso, que a descoberta de utilidades de uma invenção vem muitas vezes depois e não para satisfazer necessidades previstas. Para entendermos os fatores que interferem na receptividade das novas ideias, né, e de como esses fatores nem sempre são racionais ou mesmo derivados de necessidades concretas, nada melhor que o exemplo do teclado QWERTY. A gente dá esse nome por causa dessas 5 letrinhas que a gente tem à esquerda, no alto, né, de um teclado, né, o K, W, E, R, T, Y. Acho que todo mundo já deve ter se perguntado por que a gente, ao fazer um teclado, não coloca as letras que a gente usa mais na área mais central, perto dos nossos dedos indicadores, as vogais e algumas consoantes que a gente usa muito. Juntaria ali no meio o A, o E, o O, né, talvez o C, mas não é assim, o teclado ele é bem espalhado. E a razão para isso era que, se fosse junto, aquelas hastes que estão lá em cima, elas batem e travam uma na outra. Então, a maneira de andar mais rápido era espalhar essas hastes de um jeito que a gente só usasse um lado de cada vez, enfim, uma sincronia, mas que não em função da proximidade das letras, mas das hastes. Isso tudo bem, é razoável quando se usava esse tipo de tecnologia, mas quando se passou para usar aquela tecnologia elétrica que a gente chamava borboleta, ou mesmo num teclado digital como esse do computador, isso já não faz o menor sentido. Né? É muito menos racional. Mas por que a gente não muda? Eu acho que essa que é a questão, a situação que a gente vê, como que as práticas, né, a compatibilidade das inovações com as práticas já cristalizadas em hábitos e expectativas, são, em grande parte, fatores fundamentais, né, que nos levam a manter as práticas e não adotar alguma explicação ou uma tecnologia mais racional. Assim, vemos que inúmeras boas ideias e invenções deixam de ser adotadas ou só são adotadas depois de uma longa resistência. Né? Dessa forma, se estipula que entre os fatores que atuam na adoção de uma nova tecnologia estão a vantagem econômica relativa em comparação com a tecnologia existente, o valor social e o prestígio, a compatibilidade com o capital já investido e a facilidade com que as vantagens possam ser observadas. Há alguns fatores que são geralmente considerados pelos historiadores da tecnologia para explicar as diferenças históricas entre as sociedades. Fatores que favorecem o surgimento de tecnologias como a existência de guerras, governos centralizados, abundância de recursos ou disponibilidade de mão de obra, regras que recompensam os inventores, atitude científica de registro e de testes sistemáticos, crença no progresso ou no melhoramento do presente, a proximidade com outras sociedades ou circulação desses conhecimentos. Tudo isso são fatores que contribuem. O historiador Michel de Certeau, em seu livro As Artes do Fazer, nos chama a atenção para a dificuldade de se enxergar a criatividade cotidiana nas habilidades aparentemente banais das engenhocas, gambiarras e pequenas modificações que vão se acumulando, como também dificuldade para enxergar no conhecimento tácito, aquele não verbalizado, sem registro e até mesmo destratado. Esse é um desafio para os estudiosos das formas e das dinâmicas do conhecimento.